Hoje eu vou ensinar qual é o meu método de aprendizagem rápida para idiomas, porque eu mesma escrevi, fiz quase um e-book de uma página para vocês entenderem exatamente o que eu faço quando eu tô aprendendo novos idiomas e é um pouco efetivo porque eu consigo assim, chegar num bom nível, entender muita coisa em pouquíssimo tempo, igual eu fiz com o alemão, igual eu tô fazendo com o italiano. Vamos lá, primeiro algumas regras, algumas premissas desse método, tá? Primeiramente, não foque na gramática. Eu sei que muitas escolas de idiomas têm muito foco em gramática, só que esse método é muito baseado em conversação. Não estou falando que você vai ter que arranjar alguém para conversar, eu estou falando que você vai treinar como se você estivesse conversando com alguém ou como se você estivesse fazendo qualquer coisa que você quer fazer com esse idioma, tá? Se você quer, enfim, ler um livro, se você quer traduzir alguma coisa, se você quer idioma para viagem, tudo isso. Só que assim, geralmente quando você faz idioma para viagem, você só vai aprender algumas frases, você não vai realmente saber o que aquela frase significa, você não vai saber desmembrar aquela frase e gerar novas frases a partir disso. Então eu indico que você pelo menos faça esse é, curso express aí. Que não é um curso, talvez eu lance um curso, que daí eu vou ser uma dessas pessoas que fazem método fluência rápida. Mas enfim, não foca na gramática. Vai aprendendo. E daí, quando você sentir alguma dificuldade, você pega um dia pra estudar aquela regra gramatical ou alguma coisa assim. Mas, primeiramente, mano, pensa que quando a gente nasce, a gente não aprende gramática. A gente só aprende gramática com 11 anos de idade. Isso não quer dizer que a gente não sabe falar português até os anos. Só que isso não significa que a gente não fala português até os 11 anos. É essa a mentalidade. Segunda regra: cometer erros e aprender com eles. O melhor jeito de você aprender alguma língua é errando. O que eu tô dizendo? Que quando eu pego pra fazer, por exemplo, sei lá, você pega o Duolingo, ele tem várias fases lá. Eu sempre tento ir pulando de fase, mesmo sem saber o que eu tô fazendo na minha vida, entendeu? Então eu tento lá, tipo, ir da fase um pra fase 2 sem ter estudado aquele conteúdo, entendeu? E daí eu vou estudando conforme eu vou errando. E daí eu repito tantas vezes os erros, que eu gravo que aquilo lá que eu tentei fazer não estava certo. E daí, quando eu faço certo pela segunda vez, dá tudo certo e eu lembro muito melhor. E isso também serve para quando você está praticando, né? Quando você for estudar ali no dia, eu sempre indico que você tente formar a frase na sua cabeça. Daí você, tipo assim, ah, tá, eu acho que é essa a frase. Daí depois você vai lá no Google Tradutor e traduz ela. Mas você traduz do idioma que você está estudando pro seu idioma, tá? E não ao contrário. Pra você sempre treinar e ver o que tá errado ali na sua frase. Gente, eu tava gravando meu. Eu não tô entendendo nada que aconteceu. Tava gravando, meu celular entrou num surto coletivo e parou de gravar e falou que não tinha mais como eu gravar vídeo. Enfim, vamos lá, né? Terceira regra: não tenha vergonha do seu sotaque. Por quê? Geralmente quem tem vergonha do sotaque é a pessoa que tá aprendendo inglês, espanhol ali, que geralmente são as primeiras idiomas que a gente tem contato, né? Porque, assim, inglês é muito importante pra tudo, a gente já sabe disso. E daí todo mundo acaba querendo aprender o inglês e mesmo quando aprende, tem vergonha de falar por causa do sotaque. Ah, porque eu não vou falar certo. Ah, porque eu tenho vergonha, porque eu vou falar com o nativo e ele vai achar ruim o meu sotaque. Primeiro, que quem é nativo vai entender o que você está tentando dizer. Porque a gente, por exemplo, se alguém vier tentando falar português com a gente, é óbvio que a gente vai entender. A gente entende mesmo se estiver errado. A gente fala errado, sabe? É... E outra coisa, se a pessoa te julgar pelo seu sotaque, você pergunta pra ela se ela fala mais de duas línguas, mais de três línguas. Se ela não falar, ó, o problema é dela que você tem sotaque, entendeu? Tipo, é óbvio que você vai ter sotaque, não é a sua língua materna, a gente não nasceu com essa pronúncia, com os músculos treinados pra falar aquele idioma. Aliás, a gente nasce com músculo treinado pra qualquer coisa, né? Falei errado de novo. A gente nasce com os músculos e a gente treina ele com o tempo. Então, é óbvio que uma pessoa que, tipo, começou a aprender inglês muito pequeno, tipo, eu comecei a aprender com 4 anos, mano. A minha pronúncia não vai ser a mesma de uma pessoa que começou a aprender com 40 anos. E assim vai, entendeu? Então, tipo, não tem por que você ter vergonha da sua pronúncia. Só vai, cometa erros, tá? Regra 2 também. A regra 4 é o método obsessivo compulsivo. O método obsessivo compulsivo que eu uso é você
se imergir tanto na língua que é tipo você estudar ela todos os dias, pelo menos até você chegar num nível intermediário. Porque assim que você chega no nível intermediário, você vai estar muito mais familiarizado com todas aquelas questões. Então tenta estudar um pouquinho por dia, tipo 10 minutos, 15 minutos. Eu, quando eu estudo 2 horas por dia. Só que nem sempre você tem essa disponibilidade, né? Eu também não tenho essa disponibilidade sempre, é que eu geralmente pego pra estudar nas férias. Então, você tenta pensar 24 horas por dia no idioma-alvo. Você sempre, tipo, deve estar escrevendo ali. Tenta achar amigo que fala e fica lá praticando com ele, entendeu? E é isso. Se você quiser, eu não vou fazer isso, mas se você quiser, você pode fazer um teste de nivelamento semanal pra entender aí qual que é o seu progresso, né? Tudo bem que não faz semanal se você não estiver focado nessa coisa de aprender, tipo, super rápido. Faz um mensal, faz, enfim, sabe? Com um tempo um pouco maior. Mas se você quiser aprender, tipo, super rápido e se dedicar muitas horas por dia pra fazer isso, daí você faz um nivelamento semanal, porque daí você vai estar vendo ali, tipo, o seu progresso, sabe? Ou tenta ler alguma coisa, ou tenta traduzir alguma coisa e perceber o quanto você já progrediu, porque isso é um fator motivador muito grande, né? Tipo, a gente vê que aquilo que a gente tá fazendo tá dando certo. Outra coisa, livro didático de línguas geralmente vai te ensinar umas palavras que você, tipo assim, quase nunca usa. Eu, quando tô conversando com alguém em inglês, eu não falo, tipo, o pegador de macarrão é furado. Gente, eu nunca falei isso em inglês. Eu nem sei como é que fala isso em inglês. E mesmo assim eu sou fluente, eu leio coisa da faculdade de inglês, eu escrevo coisa em inglês, enfim, faço tudo em inglês. E eu não preciso saber como fala que o pegador de macarrão é furado, entendeu? Então, não precisa aprender esse tipo de vocabulário. Você vai buscar vocabulários úteis para o seu aprendizado. Você vai buscar, se você for viajar, vocabulário útil para viagem. Se você for, sei lá, mano, ler um livro, você vai buscar o vocabulário desse livro, vai aprender o vocabulário desse livro. Ou, enfim, conforme você vai fazendo coisas da sua rotina, ou conforme você vai conversando com as pessoas, você vai vendo quais palavras, quais verbos você mais usa, e daí você aprende a partir disso, entendeu? Não, eu não indico se basear num livro didático ou no Duolingo. O Duolingo, às vezes, é pior ainda, porque ele ensina umas frases, tipo, nada a ver, assim, sabe? Tipo, hoje eu tava fazendo alguns módulos, tudo bem, eu faço. Mas não se baseia muito nisso, entendeu? Usa mais pra prática do que pra aprendizado. E a última regra, a última premissa, é você aprender no seu idioma-alvo. Se o seu idioma-alvo for alguma coisa muito louca, assim, muito fora da realidade, tipo, que não tem nada a ver com a nossa língua, ou que não tem nada a ver com uma língua que você já sabe, daí tudo bem você estudar, tipo, na sua própria língua, né? Daí, então você vai anotar lá, tipo, o que significa cada palavra e tal. Se for, tipo, russo, se for chinês, se for árabe, daí tudo bem. Agora, se for uma língua latina pra gente que fala português, e se for uma língua germânica, anglo-saxônica, pra quem já fala o inglês, aí é mais fácil, porque, por exemplo, o alemão é parecido com o inglês, apesar de que, tipo, tem palavras que você não vai entender, daí você anota, mas não anota todas, entendeu? Tenta anotar o menos possível a tradução, porque fluência não se baseia em tradução. Todo mundo, eu acho que todo mundo que é fluente sabe que se alguém fala pra você traduzir alguma coisa assim, ó, tipo, traduz aí pra mim, a gente vai travar, a gente não vai saber exatamente a tradução, porque você aprende, quando você é fluente ou quando você tá aprendendo outra língua, você tem que aprender a pensar naquela língua. Você tem que entender o jeito que os nativos daquela língua formulam aquela frase. Então não é a mesma coisa, tá? Tipo, as expressões idiomáticas não são as mesmas. A gente tem que ter um processo aí de realmente imersão pra não ter que traduzir nada, entendeu? Você tem que lembrar do jeito que aquela frase é, sem ter que traduzir. Óbvio que é bom saber o significado das palavras, só que geralmente quando a gente vai formular a frase, a gente não traduz primeiro pra depois, não forma a frase tipo no português primeiro pra depois traduzir ela pro inglês. A gente já fala direto no inglês, ou direto no espanhol, direto no alemão, direto no italiano, entendeu? Bom, essas foram as premissas do jeito que eu estudo. Agora eu vou falar quais serão as regras desse mês intensivo de italiano que eu vou fazer e que serve praticamente para qualquer idioma. Tudo bem que você tem que adaptar de acordo com o seu nível e a dificuldade do idioma, mas eu indico que se você quiser ter uma boa performance, você siga essas regras, né, que eu coloquei para mim mesma.
E daí você me acompanha aí nessa jornada e vê quanto que você consegue aprender de um idioma em só um mês de férias, tá? Que daí você pode fazer isso todos os meses de férias. Você faz um mês ali, tipo, julho, você estuda italiano e continua estudando italiano até dezembro, até você se tornar B2 ou C1, né? Que são níveis muito bons de fluência. Ou se daí em dezembro você vai, aprende um alemão, e daí fica até julho, até dezembro do outro ano, treinando alemão, e daí você vai, cada ano ali, aprendendo um idioma novo. Que tal? Então, a primeira regra do intensivão é aprender pelo menos 5 verbos por dia em 5 tempos verbais. Ou seja, você não vai só aprender o verbo, tá? Você vai pegar verbos mais usados da língua que você quer e vai aprender 5 deles por dia no gerúndio, no infinitivo, no presente, no passado próximo. Dependendo do verbo, geralmente tem essa. Dependendo do idioma, geralmente tem essa classificação de passado próximo, passado longínquo. Eu aprendi no passado próximo e no futuro simples. Geralmente, tudo que você vai ter que falar vai estar nesses. Falar inicialmente, né? Vai estar nesses tempos verbais. Então você vai conseguir conversar e se expressar muito bem nesses tempos verbais. O desafio até o final do mês para mim vai ser traduzir O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro infantil, só que não tão bobo, então vai ter um vocabulário interessante e eu vou ter esse trabalho de aprender as coisas enquanto eu tô traduzindo. Eu vou pegar O Pequeno Príncipe em português e vou traduzir para o italiano. E também vou ler em italiano depois o livro originalmente, tipo, traduzido no italiano, entendeu? Il Piccolo Principe. Regra número 3 do intensivão, assistir pelo menos 4 episódios ou filmes em italiano. Isso não precisa ser, tipo, originalmente italiano, pode ser dublagem em italiano, mas a minha meta é, por exemplo, poder ouvir como é que as pessoas se comunicam normalmente e falantes nativos de italiano falando aquilo, né? Então, por isso, pode ser dublagem, não importa, tipo, por mais que fique ruim, né? Não tem problema. O importante é você estar ali ouvindo o tempo todo, porque isso fica subconsciente. É isso que eu tava falando em inglês. Às vezes, quando eu me esforço, eu falo assim: não, não tem legenda, eu vou ter que entender o inglês. Ou vou ter que entender o espanhol sem legenda. Meu cérebro dá uma bugada. Só que daí eu esqueço que eu tô ouvindo outro idioma sem legenda, e daí eu entendo tudo perfeitamente, sabe? É tipo uma mágica que acontece. Então é isso que vocês têm que tentar fazer, tá? Regra número 4. Essa é meio besta, só que eu fiz isso com alemão e deu bastante certo. Que é aprender pelo menos 2 músicas da Disney, porque eu sei elas até hoje e eu sei o vocabulário delas, né? Então é muito bom pra, tipo, você treinar essa questão. E música é sempre bom pra qualquer idioma, né? Mas músicas da Disney são especialmente boas porque elas sempre estão traduzidas em muitos idiomas. E daí você vai já ter aquela música, tipo, meio que guardada na cabeça, né? Quem é fã aí da Disney. E daí fica um pouco mais fácil. Você pode ficar cantando, você pode ficar escrevendo, traduzindo, mostra pros seus amigos que você sabe cantar Rapunzel em alemão, porque eu faço isso. Mas aí você pode saber cantar Mulan em chinês. Olha que da hora. Regra número 5. Treinar todas as palavras que você aprender. Você, tipo assim, todo dia vai estar aprendendo muitos verbos, muitos conectivos, muito vocabulário. Então você tem que ter um jeito de juntar tudo isso numa prática. Então você vai fazer as frases de acordo com aquilo que você está estudando, tá? Então se hoje você aprendeu o verbo comer, você vai aprender o vocabulário de comida. Se hoje você aprendeu o verbo ir, você vai aprender vocabulário de lugar, entendeu? E sexta regra do intensivão, tradutor só pode usar para traduzir uma palavra por vez ou a frase no idioma alvo para o seu idioma normal, tá? Então, você vai lá, tipo, eu tô formando uma frase, eu estou comendo a maçã. Não sei como fala maçã. Vou lá no tradutor e coloco maçã. Daí vai aparecer lá, vai aparecer mela, Apfel, pomme, pomme, não sei falar francês, tá? Eu tô fazendo graça aqui. Manzana, apple, enfim. Vai, entendeu? Você vai fazendo desse tipo de coisa. Então, não sei falar conectivos. Às vezes, tipo, a gente não pega pra aprender conectivos. Então, conforme você vai fazendo as frases, você fala, nossa, eu gostaria tanto de aprender como é que se fala. Não sei.
ambas, entendeu? E daí você vai lá e traduz ambas, não tem problema. Então, tradutor só pra coisas mínimas ou pra fazer aquilo lá que eu já te falei, que é traduzir, porque você vai estar praticando, então você fala assim, ai, nossa, consegui fazer essa frase aqui, tá, tal frase. Não tô conseguindo pensar numa frase agora. Sei lá. I like to watch movies. Eu não tenho certeza se I like to watch movies é a construção certa da frase. Então eu vou lá no tradutor, coloco do inglês para o português, boto a minha frase que eu fiz em inglês e desculpa se ela ficou certa no português. É bem simples. E é muito bom para treinar. Então, essas são as regras, essas são as premissas que eu tenho para o meu aprendizado de. Não sei se eu falei certo, às vezes eu não falo português certo. Para a minha aprendizagem acelerada de idiomas, tá? Isso funciona muito bem para mim. Eu sempre tive facilidade, mas eu também sempre fui bem dedicada a aprender idiomas, porque é um hobby meu. Então, se você se dedicar, provavelmente você vai conseguir, entendeu? Para de pensar que você não consegue. Porque às vezes você não consegue porque você não está motivado com 2 aulas de 1 hora por semana. Na aula de inglês que você só fala 2 horas por semana e não tem contato com isso pelo resto da semana, é óbvio que você não vai aprender rápido, é óbvio que você não vai se sentir confortável para conversar naquela língua, ou para escrever, ou para ler naquela língua. A chave de tudo é prática. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e se acham que esse vídeo vai ajudar alguém, curtam e compartilhem, né? Claro, porque isso é utilidade pública. E também me acompanhem aí. Acho que eu vou postar um vídeo por semana contando do meu progresso no italiano. Então, vai ter outros vídeos também sobre viagem, né? Sobre o Egito, sobre intercâmbio. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijo. Até mais. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Agora eu tô muito internacional, né?